Amém, igreja? Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Com muita alegria que eu venho mais uma vez compartilhar com a amada igreja uma palavra de Deus para as nossas vidas, para a minha vida, para a sua vida. E eu quero agradecer a todos os irmãos que têm nos acompanhado lá pelo canal do Facebook, a nossa página no Facebook, Igreja Batista Amor e Fé. E agradeço a todos que estão assistindo este culto, esta palavra nessa noite. E peço que você dê o seu like aí, o seu joinha. Aperte aí. Você que não se inscreveu, inscreva-se aí. E do lado abaixo, do lado direito, se não me engano, está escrito lá, inscreva-se, inscreva-se. Aperta ali, vai com o dedo ali, então dá um toquinho e você vai estar inscrito na nossa página do YouTube. Amém? E eu gostaria de começar orando pela sua vida, pedindo a Deus que Ele abençoe a você, a sua família, e orando a Deus pelo país também, por essa situação que estamos passando. Graças a Deus, eu louvo a Deus, porque a coisa está parecendo que está se acalmando. E assim eu quero crer que vai se acalmar, vai se estabilizar. Amém? Senhor, nós te agradecemos nessa noite, nos colocamos diante da tua presença, Pai, com temor, e pedimos a ti, Senhor, perdão pelas nossas falhas, Senhor, pelos pensamentos pensados, pelos atos praticados, pelas palavras que, Senhor, não agradaram o seu coração, que saíste de nossos lábios. Pai, tenha misericórdia de nós. Senhor, visita, Senhor Deus da glória, a tua igreja nesta noite. Eu suplico a ti, Senhor Deus da glória, por toda a família da terra nessa noite. Peço a ti, Senhor, por aqueles que se encontram hospitalizados. Peço a ti, Deus, em nome do teu Filho amado. Visita os seus filhos, visita, Senhor Deus da glória, cada um deles, com a tua mão de poder, a tua mão que cura. Senhor, eu peço a ti, em nome de Jesus, traga, Senhor, saúde plena ao teu povo. Restabeleça, Senhor, a saúde de cada pessoa que se encontra agora internada em uma UTI, aqueles que se encontram entubados. Pai, eu te peço em nome do teu Filho amado, eu rogo a ti, Senhor Deus, visite eles. Senhor, reverta o quadro da saúde. Senhor, traga, Senhor, de volta aqueles que estão no coma induzido. Senhor, em nome de Jesus, aqueles que se encontram, Pai, com esse mal chamado, Senhor, Covid-19, eu peço a ti, Deus, dissipa esse mal da vida dessa pessoa. Senhor, visita os hospitais, visita os médicos. Senhor, aqueles que estão de frente, Senhor, na batalha, Senhor, cuidando de outras vidas, visita em nome de Jesus. Visita a tua igreja, visita os seus servos, visita, Senhor, a pastora Cláudia, a missionária Leni, visita, Senhor Deus da glória, o ministério de louvor, visita as mulheres, os homens da tua igreja, visita esse ministério. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor da glória, começa, Senhor, a trazer uma estabilidade, Senhor, sobre a face da terra. Deus, em nome de Jesus, Pai, que todo aquele decreto, Senhor Deus da glória, de falência, Senhor, repreendo em nome de Jesus. E peço a ti, Senhor, carimba nessa noite, Deus da glória, um decreto de paz, de estabilidade, Senhor, em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a vida, Senhor, dos seus filhos que têm os seus negócios, que nenhum deles, Senhor, irão à falência, não. Eu profetizo sobre aqueles, Senhor, que perderam seus empregos, ó Deus, que o Senhor restaurará. Eu profetizo, Senhor, sobre aqueles, Pai, que se encontram nessa noite, Deus da glória, passando dificuldade com a falta de alimento. Pai, eu profetizo provisão do Senhor sobre a vida dessas pessoas. Pai, eu profetizo, Senhor Deus da glória, em nome de Jesus, saúde, Senhor, sobre toda a humanidade. E peço a ti, Deus da glória, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, nos visita nessa noite e nos dê, Senhor Deus da glória, entendimento da tua palavra.
Fale aos nossos corações. Ministra, Senhor Deus da glória, os corações das pessoas que irão ouvir, dos meus irmãos e minhas irmãs. Senhor, ministra os corações dos jovens. Toma os jovens nas tuas mãos. Senhor, nesse momento, Deus, em que estamos em quarentena, chama os jovens, ó Senhor, para oração. Chama os jovens, ó Senhor, para leitura. Convide eles, ó Pai, e que eles possam ouvir a tua voz. Que eles possam, ó Senhor, atentar para o convite. Senhor Deus da glória, fortalece, Deus da glória, os jovens. Fortalece os adultos, fortalece os anciões, Senhor, em nome de Jesus. Deus, visita, Senhor, em nome de Jesus, toda a esfera terrestre. E, Senhor Deus da glória, nos abençoe nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? É com alegria que eu venho, mais uma vez, trazer uma palavra para os irmãos, e gostaria de pedir para a igreja abrirem as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 41, a partir do versículo 39, amém? Gênesis 41, a partir do 39. O título que eu daria para essa ministração seria Um Jovem de Caráter. Um jovem de caráter. Porque o jovem de caráter, um jovem que constrói um caráter, como posso dizer, honesto, um caráter construído em Deus, esse jovem, ele consegue alcançar aquilo que muitos não acreditavam ou não acreditam que ele alcançaria. E nós vamos ver aqui a história de um jovem, uma história muito conhecida, que é a história de José. Não tem como falar da história toda, mas vamos tentar, porque o tempo é curto e eu quero ser breve também, não vou me alongar muito não. Mas essa palavra ela vai dizer assim, no livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 39. Disse, pois, o faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. E em seguida o faraó tirou do seu dedo seu anel e colocou no dedo de José. Mandou-o vestir de linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também fez subir em sua segunda carruagem real. À frente, os arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Amém? Glória a Deus. É uma passagem muito conhecida, irmãos. Nós sabemos como foi a vida de José, o início da vida de José. Aos seus 17 anos, muito jovem, José já era praticamente um pastor, ou vamos dizer, ele era o supervisor do pastoreio do seu pai. Ele estava tomando conta dos seus irmãos, vamos dizer assim, porque o pai dele, Jacó,
mandava que ele fosse olhar seus irmãos para ver como que o trabalho estava caminhando, como estava indo o trabalho do pastoreio das ovelhas. E num belo dia, Jacó manda que José vai ver seus irmãos, como eles estavam, como o trabalho ia prosseguindo. E José vai procurar seus irmãos. E quando seus irmãos o avistam, seus irmãos falam: lá vem o sonhador, lá vem aquele que se acha maior do que todos nós. A inveja já estava instaurada no coração dos seus irmãos, porque José era um jovem cheio do poder de Deus, era um jovem que tinha os dons de revelação, ele tinha o dom do sonho, ele sonhava e o Senhor revelava a José o seu sonho. O Senhor mostrava a ele qual era o fundamento daquele sonho. E o primeiro sonho que a Bíblia nos relata é quando ele diz que os feixes se prostravam diante do fecho dele. E depois diz que a lua e as estrelas desciam, se prostravam também, adoravam, se prostravam diante dele. E seus irmãos ficaram muito incomodados com isso. Então eles tomam uma atitude de matar José. Eles têm o intento, na verdade, de matar José. Eles começam a premeditar a morte desse jovem. Mas o seu irmão mais velho diz: não vamos fazer isso. Ele tenta impedir que os seus irmãos tomem José e matem. Ele tem lá uma ideia de lançar José em uma cova, uma cisterna vazia, um buraco. E eles lançam José ali e esperando que ele viesse a morrer. Mas não é o que acontece. Eles vão se alimentar e vão lá conversar. Eles começam a premeditar, a ver o que eles iriam fazer com o seu irmão, né? Como eles iriam dar cabo da vida de José. Mas de repente eles veem uma carruagem, uma carreata, na verdade, de os medianitas que seguiam, na verdade, para a terra do Egito para vender algumas coisas, vender especiaria, vender escravos. E eles têm a ideia, então, de vender o seu irmão para aqueles homens. E assim eles fazem. Eles dizem: vamos vender esse camarada, nós não carregaremos a culpa do seu sangue sobre nossas vidas, ele não morrerá por nossas mãos, mas morrerá na terra do Egito como escravo. Então a culpa ficará sobre outros homens e não sobre nós. E assim acontece. O seu irmão mais velho, quando chega, né, o seu irmão Rubem, quando chega, que ele vai em busca de José, que ele não vê, ele não acha mais naquele lugar, ele começa a ficar em desespero, mas os seus irmãos contam, e aí fica tudo certo, como se aquilo fosse algo normal. Irmão, José teve uma vida duríssima, e esse camarada, ele não fez nada para merecer tudo aquilo que ele teve. Tudo aquilo de ruim que ele teve, que eu digo. Porque José é vendido para Potifar. Ele está ali como um camarada fiel. José, a Bíblia vai falar que aonde ele colocava as mãos dele, tudo prosperava. E esse camarada começa a despertar algumas invejas. E uma coisa que ele desperta é a atração sexual da mulher de Potifar. Aquela mulher olha para José
e se encanta com a beleza daquele jovem, de tal maneira que ela começa a persegui-lo, ao ponto de, em um momento, ela arrancar as roupas de José e José correr. E aí ela lança a primeira mentira sobre José. Ela espera seu esposo voltar de uma festa, na qual ela não quis ir, ela inventou lá uma história e ela ficou ali no seu palácio. E quando Potifar chega, ela fala que José tentou desonrá-la, tentou estrupá-la. E Potifar dá ouvido à sua mulher, mas ainda que ele desse ouvido, ele sabia que José era inocente, porque ele sabia muito bem qual era o caráter de José. Ele sabia que José era um jovem que ainda sob o status de escravidão, que ainda que ele tivesse debaixo de prisão, ele era um jovem temente a Deus, ele era um jovem que não se corrompia, ele era um jovem que não se vendia facilmente. José era um jovem que não se entregava facilmente às vontades da carne. José era um jovem que temia o Senhor acima de todas as coisas. Irmãos, trazendo para os dias de hoje, eu fico um pouco assustado. Isso eu falo em relação a mim também, porque eu fui jovem. Me considero jovem ainda, claro, né? Mas na minha juventude, com 17 anos, irmãos, eu confesso que eu não queria nada com Deus. Eu confesso que o propósito do meu coração era outro, não era nada com o Evangelho. E eu desperdicei boa parte da minha juventude. E hoje eu falo para você, jovem que está me assistindo, não desperdice a sua juventude. Quando eu digo não desperdice a sua juventude, eu estou dizendo, estude, faça o bem, não procure andar em caminhos de bebedeira, em caminhos de prostituição, não procure andar em caminhos viciosos, em caminhos de drogas. Procure andar em caminhos de bênção, em caminhos que te levarão a lugares que você mesmo não imagina, que você mesmo que ainda não subiu ao seu coração, vamos dizer assim. Procure fazer aquilo que muitos não querem fazer. Procure buscar profundidade bíblica, procure buscar intimidade com Deus, para que você possa suportar o dia ruim. E foi o que aconteceu, irmãos. José é levado mais uma vez preso. José, mais uma vez, tem parte da sua juventude ceifada. Irmãos, isso vai nos mostrar que, ainda que sejamos fiéis a Deus, ainda que temos fidelidade com Deus, ainda que buscamos a Deus, ainda que venhamos manter o nosso caráter íntegro diante do homem e diante de Deus, isso não vai isentar que as lutas, as pelejas, as adversidades nos alcancem, não. Mas eu quero te dizer uma coisa, que através dessas adversidades você vai crescer espiritualmente, que através dessas lutas você vai obter vitória, você vai obter experiência. Foi o que aconteceu com José. Presta bem atenção, José, o camarada não tinha feito nada que o desabonasse, mas foi levantado uma calúnia. Eu quero te dizer, irmãos, que você tem que fazer, ou melhor dizendo, você tem que falar como Paulo falou. Eu sei muito bem em quem tenho crido. Eu sei muito bem quem tenho crido. Deixa eu ler aqui para vocês.
Isso se encontra no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, diz assim, por cuja causa padeço. Também isto, vamos lá, de novo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Por cuja causa padeço também isso. Mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Irmãos, era a certeza que José tinha. Ainda que ele estivesse sendo caluniado, ainda que ele estivesse sendo injustiçado, primeiro ele foi injustiçado por seus irmãos. Seus irmãos pegam o camarada, vendem ele como escravo. Seus irmãos pegam a sua túnica, embebeda ela no sangue de um cabrito, leva para o seu pai e diz, teu filho morreu. É dado como morto, mas na verdade ele foi vendido como escravo. Por míseras 20 moedas de prata, se eu não me engano. E essa é a primeira justiça. E nem por isso José, ele deixa de adorar o seu Deus. Nem por isso José, ele deixa de reverenciar o Senhor. Nem por isso José se deixa ser levado pela concupiscência da carne. Ou melhor dizendo, pela atração daquela mulher de Potifar. Que penso eu que deveria ser uma mulher muito bela. Penso eu que deveria ser uma mulher bonita aos olhos do homem. E mesmo assim José não se deixou levar por isso. José não entrou nesse âmbito de prostituição e ele diz para aquela mulher, ele fala, como eu poderei fazer isso com você? O meu Senhor me deu tudo, ele colocou tudo sobre a minha responsabilidade. A única coisa que eu não posso tocar é em você, você pertence a ele. E eu não vou fazer isso. Aquilo levantou a ira daquela mulher. E ela levanta uma calúnia contra José. E José é levado preso. Mas eu quero te dizer, quando o Senhor está no controle das nossas vidas, nem a prisão consegue nos segurar. Não adianta, quando o Senhor está no controle das nossas vidas, quando o Senhor tem uma promessa e você entra, vamos dizer, na direção que Deus tem para a sua vida, você começa a olhar, como Paulo diz, eu sigo para o alvo que é Cristo Jesus. Não olho para trás, as coisas que ficaram para trás ficou, esqueço ela, mas sigo para o alvo que é Cristo. Quando você esquece das lutas e você pensa naquilo que Deus tem para a sua vida lá na frente, você vai ser mais do que vencedor. Você não vai olhar para a adversidade como algo que venha trazer tristeza. Você vai olhar para a adversidade como algo que vai te trazer vitória. Você vai olhar para essa adversidade como algo que vai te levar a um lugar de deleite, onde você vai se deleitar, onde você vai ser cheio do Espírito Santo e você vai poder glorificar o nome dele. Você vai olhar para essa adversidade e dizer, eu sei que sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Irmãos, em nome de Jesus, não tenha adversidades ou as lutas como algo de tristeza ou como se Deus tivesse esquecido de você, não. Lembre-se que contigo Deus está. Lembre-se que Jesus, ele disse lá no livro de João, eu não me canso de falar e não vou me cansar de falar isso, porque é um versículo que eu tomei para a minha vida. Jesus disse, eu irei para o Pai, mas eu enviarei o Consolador, ou melhor, eu rogarei ao Pai que envie o Consolador, o Espírito Santo, que vos consolará até o dia da minha volta. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, pense nisso. Creia que Ele está no controle da sua vida. Deus, Ele não te abandonou. Deus, Ele não te deixou só. Ele não esqueceu de você, assim como Ele não havia esquecido de José naquela prisão.
Ele não se esqueceu de você, Ele não se esqueceu de mim, Ele não se esqueceu de nós. A luta chegará e nós cantaremos o hino da vitória. Foi o que aconteceu com esse jovem. E ele passa pela primeira luta, quando ele é vendido. Agora vem a segunda. Vem a segunda luta, que ele... Vem a segunda luta, que ele é preso, é caluniado. E ali naquela prisão ele começa a trabalhar e já é colocado ali como responsável de algumas coisas. E tinha 2 homens presos naquela prisão. Aí você vai vendo que Deus ele não se esqueceu de José. É como a Bíblia vai dizer, Paulo vai falar, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Cristo. Você ama o seu Deus, você tem andado com o seu Deus, você tem caminhado com Cristo. O que você tem feito, jovem, adulto, o que nós temos feito nesse momento de pandemia, de quarentena? Nós temos mantido o nosso relacionamento com o Senhor, nós temos buscado a face do Senhor, nós temos orado, nós temos clamado, nós temos crido que Ele é fiel. Era o que José fazia. Estava preso, mas ele sabia que tudo cooperava para o bem daqueles que amam a Deus. E ali naquela prisão, aqueles 2 homens têm um sonho. E José traz a revelação daquele sonho e aquele sonho se cumpre. Um é morto e o outro tem o seu ofício restaurado. Ou seja, o padeiro foi morto. O copeiro do rei, ele volta ao seu ofício, ele volta a servir lá o vinho. Mas José, ele pede ao copeiro, ele diz, não se esqueça de mim. Lembre-se de mim quando você estiver bem, quando você tiver a joia. Irmão, não se esqueça do que Deus já fez em tua vida. Não se esqueça das pessoas que passaram pelas suas vidas, pessoas de boa índole, pessoas que te ajudaram. Nunca se esqueça disso. Orem por essas pessoas, clame por essas pessoas. E José, ele traz aquela revelação. E continua ele ali sofrendo naquela prisão, praticamente esquecido. Mas Faraó tem o sonho. E ninguém conseguia revelar, ninguém conseguia trazer a interpretação daquele sonho para José, para Faraó. E aqueles camaradas já ali desesperados porque não conseguiam decifrar, e o copeiro vai e diz a Faraó, ó, conheço um jovem, já não mais jovem, mas já homem, porque aí José já está com 30 anos de idade. Ele diz, conheço um camarada que pode interpretar o seu sonho. E aí o rei manda buscar José. Irmãos, olha como é que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Cristo, daqueles que amam a Deus. José estava esquecido num cárcere, José estava numa prisão, mas Deus não havia esquecido dele. Eu quero te dizer que todas aquelas lutas de José foi para que ele pudesse chegar a esse posto, sabendo que sob a sua vida tinha um comando, tinha alguém que estava no controle, e esse alguém era Deus. E assim é para mim e para a sua vida. Há alguém que está no controle da minha e da sua vida. Jovem, em nome de Jesus, desperta. Eu não sei hoje se acontecer algo desse tipo com os jovens de hoje. Eu não sei como os jovens de hoje se comportariam. Sinceramente. Só Deus sabe. Mas José, na verdade, através da vida de José, Deus deixa uma linda lição para nós adultos e para vocês jovens. Nós não precisamos de nos corromper para chegar a um posto elevado, não. Nós precisamos nos submeter à vontade daquele que é poderoso, que tem o controle em suas mãos, aquele que é chamado Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e terra. Nós precisamos nos submeter a Ele.
E José interpreta o sonho de Faraó, o qual ninguém poderia interpretar. Irmão, vamos fazer um paralelo. José, aí tem Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego. Vamos lá, tem Jeremias, que ainda era uma criança quando foi chamado. Vamos lá, tem Davi, irmãos, que na sua mocidade ainda, bem novo, apacentava as ovelhas do seu pai e lutava com o leão, lutava com o urso para que aquelas ovelhas não fossem tomadas. E Davi, quando escuta um circuncioso chamado Golias desafiar o povo de Deus, ou seja, zombar de Deus, ele diz: quem és tu, circuncioso, que vem afrontar o Senhor dos céus, o Deus de Israel? Você vem a mim com pau, com espada, com escudo, mas eu vou a ti em nome do Deus dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. E Davi é vitorioso. E assim acontece com José também, irmãos. José interpreta aquele sonho e aí ele chega a esse momento. E disse Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você, irmãos. Você, eu, nós só vamos ser sábios, só vamos ter essas qualidades de José quando nos submetermos ao Senhor, quando buscarmos Ele de todo o nosso coração, quando abrirmos mão daquilo que achamos que é o que Deus quer para as nossas vidas, para seguir a vontade de Deus. Às vezes, irmãos, os planos que eu tenho não são os planos que Deus tem. E eu preciso entrar nessa linha. Só vou conseguir entrar nessa linha quando eu começar a buscar o Deus Todo-Poderoso, começar a buscar a ajuda do Espírito Santo, para que Ele me revele qual é a sua vontade para a minha vida, qual é o seu plano para a minha vida. Assim não é diferente com você, assim não é diferente com nenhum dos outros. Então, é a primeira qualidade. José era homem sábio, tinha discernimento de todas as coisas, porque Deus havia dado. Agora, diz Faraó: você terá o comando de meu palácio e de todo o meu povo. E todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. Vê só, irmãos. Não valeu a pena ele fugir daquela mulher? Não valeu a pena ele ser obediente lá a Potifar, no momento em que ele servia Potifar em sua casa? Não valeu a pena ele ser fiel a Deus na prisão? Ele poderia ali na prisão falar: eu não vou revelar nada, eu não quero saber, estou esquecido. Mas ele sabia que havia um Deus que estava no controle da sua vida. E aí ele chega no topo. Por isso que eu falei que não precisamos de nos corromper para chegar no topo. O que precisamos é de fazer a vontade de Deus e de nos esforçarmos. Irmão, você quer ser um jovem vitorioso? Vou te dar um conselho hoje para você, jovem que está me assistindo. Estude. Busque Deus, mas estude. Complete os seus estudos. Se com estudo já é difícil, imagine sem. E você, eu te garanto uma coisa: você estudando, você vai manter a sua mente ativa e você vai ter sabedoria para inúmeras coisas. Então, você quer chegar ao topo? Seja fiel a Deus. Não siga caminhos, nem tome não siga caminhos tortos, nem tome atalho nenhum. Pega a reta que Deus te der. Siga o caminho que Deus te der. Aí ele continua, e Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. E em seguida Faraó tirou do dedo o seu anel selo e colocou no dedo de José e mandou vestir de linho fino e colocou em uma carruagem. Peraí,
colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também fez-o subir em sua carruagem, sua segunda carruagem real. À frente, os arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Aleluia. Depois vocês dão uma meditada nesse livro. Meditem do capítulo 37 em diante. Vai até os 50 até os 50 de Gênesis. Gênesis, peraí, de Gênesis. Cadê aqui? Vai até o capítulo 50, para você ver. Aí, Leandro, vai ver o que Deus fez através desse jovem. Primeiro, ele foi um jovem que teve a revelação e Deus deu a sabedoria para que ele mantesse os alimentos para todo o povo daquela terra. E simplesmente por causa dessa revelação, aquele povo não morreu. O seu pai não morreu, os seus irmãos que o venderam não morreu. O povo de Israel não pereceu, porque onde eles estavam, a fome já havia batido, já não havia mais alimento, já não havia mais gado. E por causa de uma revelação, ou melhor, por causa de um jovem obediente, aquele povo pôde prosseguir. Seja você um jovem cheio do Espírito Santo, seja você um jovem cheio de atitudes do Espírito Santo, seja você um jovem de caráter íntegro, seja você um jovem de boa índole, onde as pessoas olhem para você e veem em você um jovem bom, um jovem íntegro, um jovem que teme a Deus. Presta bem atenção, ainda que a mulher de Potifar o havia caluniado, Potifar sabia, ele diz, a Bíblia vai dizer que ele diz, que ele sabia que José jamais cometeria algo daquela maldade. É a palavra que eu deixo para a sua vida hoje. É a palavra que eu tomo para a minha vida. Sejamos homens e mulheres tementes a Deus. Tem um Deus que está no controle. O deserto vai te levar à vitória. Olha o que Paulo vai dizer, irmãos. Paulo ele diz no próprio livro de Filipenses, é uma palavra que eu costumo citar muito. Paulo ele diz em Filipenses 1, versículo 6, tenho por certeza tenho por certo isso mesmo, que aquele que começou em vós a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la, para completá-la. Filipenses capítulo 3, ele diz assim, lá no versículo 12, presta bem atenção, para finalizar, irmãos. Não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avanço para as que estão à frente de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, ele diz, eu esqueço das coisas que aconteceram, foi o que José fez. Quando ele chega no topo, todo aquele mal que seus irmãos fizeram, tudo aquilo que ele passou, ele esqueceu. Ele se torna governador, ele poderia ali se vingar da mulher de Potifar, ele poderia maltratar aqueles que o maltrataram. Não, José ele se torna governador, mas ele se torna um homem humilde, sabe por quê? Ele sabia que ele chegou àquele lugar ali, aquele posto que ele chegou, porque Deus que o colocou.
Não pense você que você alcançou seus méritos por suas próprias forças. Lembre-se do seu Criador sempre. Não é só na sua mocidade, como muitos dizem, não. A Bíblia ela diz, hoje, para o jovem lembrar do seu Criador. Né? Lembre-se, ele diz, lembre-se do seu Criador na sua mocidade. Então, precisamos de lembrar sempre do nosso Criador. Que Deus possa te abençoar. Fique com essa palavra. Medite um pouco sobre essa palavra. Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos por essa noite, por essa palavra. Eu peço a Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Senhor, regue, Senhor, o coração, Senhor, do seu povo. Senhor, faça que a palavra venha germinar, faça que venha dar frutos. E que o Teu povo, Senhor, venha a ser um povo, Senhor, de bom caráter, de boa índole. Que o Teu povo, Senhor, nós que somos chamados cristãos, chamados filhos de Deus, venhamos ter o caráter de Deus, o caráter de Cristo. Venhamos ser homens e mulheres de boa índole, que não venhamos nos corromper com as coisas deste mundo, não. Que venhamos buscar ao Senhor em todo momento e que venhamos descansar em Ti, Deus. Agora eu te peço, Senhor, toma essa semana em Tuas mãos. Toma o dia de amanhã, quinta-feira, toma o de sexta, toma o restante da semana, Deus. Senhor, fortalece os jovens, fortalece a Tua igreja. Senhor, que de hoje, Senhor, por diante, os jovens, Senhor, venham Te buscar. Que os jovens venham, Senhor, buscar, Senhor Deus da glória, a Tua face, buscar intimidade contigo. E que nós venhamos ser cheios do Teu Santo Espírito. Que venhamos ter a revelação, Deus, vinda de Ti. Espírito Santo de Deus, nos ajuda, nos fortalece. Não deixe, Deus, que venhamos cair em armadilhas, não. Livra-nos de todo laço. Livra-nos, ó Senhor, de toda corrupção, de toda prostituição. Santifique, Senhor, os nossos lábios, os nossos olhos. Santifique os nossos corações. Santifique a nossa mente. Coloque, Senhor, sobre nossas cabeças o capacete da justiça. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Guarda, Senhor, a juventude da Igreja Batista Amor e Fé. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, visita o meu irmão Davi, lá, Senhor Deus da glória, em Recife. Toma ele ali naquele lugar. Guarda Davi em nome de Jesus. Assim eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Até sexta-feira, palavra com a pastora Cláudia, culto de casais e famílias. Hoje, culto de cura e libertação. E eu deixo essa palavra para a sua vida. Creia que em meio a deserto, você é mais do que vencedor. Você vai ser mais do que vencedor. Creia que se ainda que o choro dure a noite toda, a noite inteira, pelo amanhã, pelo amanhecer, você vai sorrir. Você vai cantar o hino da vitória. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.